Se tem uma coisa que o mundo de Naruto não economiza, é uma polêmica que divide a comunidade GWEK. Mas essa aqui vai mexer muito com sua cabeça. Será que o Endo Tensei de Madara foi o pior de todos? Calma, respira. A gente sabe que o Madara ele era uma máquina de destruição em massa. Mas e se eu te dissesse que ele talvez não devesse ter sido tão poderoso? Parece contraditório, não é? Afinal, quem é sã consciência chamaria uma lenda de nível dele de o pior, mas acredite, essa história tem camadas que vão além da superfície. E no meio disso tudo, Kabuto. Parece com uma peça-chave. Quer entender o que realmente aconteceu e se o Madara rejuvenescido foi um erro? Segure aí, porque você está prestes a descobrir algo que vai mudar a sua forma como você enxerga esse jutsu lendário. Imagine trazer um ninja de volta à vida. Com uma pegadinha, ele retorna exatamente como era no momento em que morreu. Parece simples, certo? Mas o Endo Tensei, com todas as suas regras, é bem mais engenhoso do que isso. O Itachi é um exemplo disso. Voltou com o Mangekyo Sharingan em plena forma, mesmo que na hora de sua morte estivesse praticamente cego. Vocês viram? O Jutsu ele ignora algumas limitações físicas e preserva a habilidade de luta. Algo que torna ainda mais fascinantes. É como se fosse um hack nos animes. Uma chance de ver lendas em ação novamente, mas com peculiaridade que te fazem coçar a cabeça. Agora, vamos ao seguinte. Se o Itachi já era um exemplo intrigante, imagine o Madara, que foi o outro nível. O homem voltou não só jovem, mas em sua melhor versão. Algo que foi além do comum para o Endo Tensei. Isso inclui até mesmo Rinnegan, que tecnicamente ele nem tinha mais quando morreu. Mas foi possível. A explicação é um tanto científica para o mundo ninja. As manipulações de Kabuto, esse cara não só dominou o jutsu, como também encontrou algumas formas de quebrar suas próprias regras. Parece até que GWEKs exploram cada bug de um jogo para vencer sem esforço. E o pior, é o mais curioso do que isso. Apesar de todas essas manipulações, as regras do Endo Tensei permanecem um mistério em muitos sentidos. Afinal, por que o Kabuto escolheu essas mudanças específicas? Não seria mais fácil aplicar as mesmas vantagens aos outros ninjas? Essa história deixa muitas perguntas do que respostas e cria um suspense digno de Naruto. Mas a verdadeira mágica está em entender como Kabuto ajustou o Endo Tensei para transformar o Madara em uma lenda além do seu tempo. E é exatamente aqui que entramos no próximo ponto: as modificações de Kabuto. O Kabuto não era um ninja comum e sua obsessão por poder ficou muito evidente nas modificações feitas em Madara. Ao usar o Endo Tensei, ele reescreveu as regras do jogo, rejuvenescendo Madara para suas formas mais poderosas. Não era só o físico mais jovem, mas a injeção das células de Hashiramas, que fez toda a diferença. Essas células transformaram Madara em algo que quase imbatível, como se ele fosse uma versão turbinada de si mesmo. É como pegar um personagem clássico de um anime e colocá-lo em uma versão remasterizada, cheia de habilidades que ninguém esperava. Além disso, a escolha de Kabuto de incluir os Rinnegans eleva um conceito além do auge. Afinal, o Madara ele voltou com um conjunto de habilidades que tecnicamente ele não tinha no momento de sua morte. Isso dá uma ideia do quão detalhista e estratégico Kabuto era, ajustando cada detalhe para criar a arma perfeita. É como aquele fã de Naruto que monta um cosplay perfeito, mas adiciona detalhes extra para deixar ainda mais impactante. A combinação entre juventude, células de Hashirama e os Rinnegans fez de Madara um verdadeiro força da natureza. Mas o mais intrigante é o motivo por trás de tudo isso. Por que o Kabuto escolheu modificar o Madara de forma tão extrema, mas não aplicou os mesmos tratamentos aos outros ninjas, reanimando-os? Ele poderia ter criado um exército inteiro de lutadores melhores, mas focou especificamente em Madara. Talvez ele tivesse um plano maior, ou talvez quisesse provar que entendia o Endo Tensei como ninguém entendeu. Essa questão nos leva a pensar mais tudo sobre as escolhas do Kabuto e como elas
elas moldaram o destino da guerra. Aliás, há algo muito curioso sobre o rejuvenescimento de Madara, vocês não acham? O rejuvenescimento de Madara ainda é um dos maiores mistérios envolvendo o Edo Tensei. A presença das células de Hashirama implantadas por Kabuto parece ser a principal explicação para essa transformação. Afinal, essas células são praticamente o Coringa do mundo de Naruto, capaz de regenerar, potencializar e até alterar o corpo de quem as recebe. É como se o Kabuto tivesse usado um cheat code para garantir que Madara fosse mais do que uma simples reanimação. Ele seria um símbolo do poder absoluto. Isso coloca em perspectiva o quão importante era dominar a ciência por trás do chakra. Outra possibilidade intrigante é a semelhança com que o Nagato fez ao absorver chakra e regenerar seu corpo parcialmente. Kabuto, sendo o estrategista que era, poderia ter explorado esse mesmo conceito em Madara, criando um ciclo de energia que rejuvenescia suas habilidades e aparência. No entanto, o que fica difícil aqui de entender é porque essa abordagem não foi usada em outros ninjas. Um exemplo disto é o Nagato, mesmo revivido, manteve seu corpo debilitado e envelhecido. Parece que o Kabuto critérios muito específicos para decidir quem merecia essas melhorias. E é nessa parte aqui que surgiu o grande porquê. Será que o Kabuto acreditava que Madara era o único digno de carregar esse poder absoluto? Ou talvez ele tivesse limitações que impediam de repetir o processo em outros ninjas? De qualquer forma, o resultado final é claro. Madara voltou mais forte, mais jovem e mais poderoso do que nunca. Isso faz a gente pensar no impacto que essas escolhas tiveram na guerra e como um pequeno detalhes podem mudar o rumo de tudo. Afinal, quem não gostaria de entender mais sobre como Kabuto fez isso e tudo ainda funcionar, não é mesmo? O rejuvenescimento de Madara também pode estar ligado ao entendimento mais profundo das técnicas proibidas no mundo ninja. O Kabuto não era apenas um cientista obcecado por poder, mas alguém que estudava constantemente o segredo por trás do chakra e do corpo humano. Sua decisão de transformar Madara pode ter envolvido conhecimentos que poucos dominavam, como os processos regenerativos vistos em experiências conduzidas em células de Hashirama. Isso levanta uma questão interessante. Será que o Kabuto ele descobriu algo que além que o Orochimaru jamais imaginou? Além disso, nós podemos traçar um paralelo com situações semelhantes em outros animes, onde personagens passam por transformações radicais ao acessar poderes ocultos. É como se Kabuto tivesse dado a Madara uma espécie de buff final, maximizando seu potencial para a batalha. Esse tipo de decisão pode parecer exagerado, mas em cenários de guerra, onde cada detalhe ele conta, não seria surpresa que Kabuto tenha arriscado tudo por um único trunfo imbatível. Curiosamente, ao não aplicar essas melhorias aos outros ninjas revividos, o Kabuto pode ter demonstrado que via Madara como uma peça singular no tabuleiro. Talvez ele soubesse que investir em muitos ninjas melhorado poderia ter desestabilizado o controle que ele tinha sobre o Edo Tensei. Isso nos faz pensar e se Kabuto tivesse feito mesmo com figuras como o Itachi ou Nagato. A história poderia ter tornado rumos completamente diferentes. Concluindo, agora que você entendeu as camadas por trás do Edo Tensei de Madara, que tal refletir sobre o impacto dessas escolhas? Será que o Kabuto foi realmente genial ou cometeu um erro ao trazer o Madara além do auge? E mais importante, como você aplicaria esse tipo de estratégia no seu dia a dia? Pense nisso. Às vezes, investir tudo em uma única peça no tabuleiro pode parecer brilhante. Mas será que o equilíbrio não seria a jogada mais sábia? E aí, concorda ou discorda? Conta pra gente nos comentários. Quero saber o que você acha do Madara como o Edo Tensei. Foi o melhor ou foi o pior? Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque por aqui sempre tem discussões que mexem com a cabeça dos fãs de Naruto e animes em geral. Até o próximo vídeo, valeu!